agora Culto Evangélico Luterano. Oferecimento: Farmácias Guembala e Riomed. Serviços de turno Metzler. Royal Ciclo. Com essa música, com esse hino de louvor ao nosso Deus, gostaria de saudar e cumprimentar a todos, cordial bom dia. Também aqueles que nos visitam nesse domingo de manhã, sejam bem-vindos. E você, querido e amado visitante, querendo fazer desta igreja a sua igreja para a vida toda, seja bem-vindo. Aos pais, familiares dos batizados, padrinhos, avós, sejam bem-vindos. A família enlutada, seja bem-vindo. E a todos os membros da nossa igreja e comunidade, de perto, de longe, também aqueles que nos visitam de outras cidades do Alto Vale, sejam bem-vindos. Ao coral, cordial bom dia, seja bem-vindo. E que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã.
Salmo 31 diz: nas tuas mãos estão todos os meus dias. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Creia nessa palavra, que os dias da tua vida estão nas mãos do nosso Deus. O amanhã não lhe pertence, nem mesmo a próxima hora te pertence. A segunda-feira, se Deus quiser, ela virá, mas ela não lhe pertence. Mas não importa o que o amanhã trará, se a tua vida está guardada nas mãos de Deus, ela está guardada num lugar seguro. Por isso, sejam todos muito bem-vindos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé e nós queremos orar. Amado Deus, amado Pai, o Salmo diz: nas tuas mãos estão os meus dias. Obrigado, Senhor, por saber isso. Obrigado, Senhor, por nos informar isso. Obrigado, Senhor, por nos declarar isso. E obrigado, Senhor, que eu posso crer nisso. Que todos os meus dias e a vida de todos aqueles que estão aqui nesta igreja estão nas mãos do nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela noite, pelo sono reparador, pelo sol que brilha nesta manhã, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos pais, padrinhos, madrinhas, avós e familiares que vieram. Não importa de onde, de perto ou de longe, Deus os trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pelas famílias enlutadas, que Deus abençoe, pelo nosso coral, Senhor, pelos membros de nossa igreja e comunidade. Mas também nesta manhã, estando em pé diante do Senhor, reconhecemos e confessamos que não temos seguido a tua vontade, que muitas vezes falhamos, que nós mentimos, enganamos pessoas. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Perdão quando não lemos a tua palavra e não nos deixamos orientar por ela. Perdão. Também, Senhor, inspira-nos e prepara o nosso coração para que seja terra boa a receber a tua palavra com alegria mais tarde. É isso que nós clamamos e pedimos agora, em o nome santo de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu quero te convidar para que juntos possamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Eu quero fazer um convite a você. Tente te imaginar estando na praça de nossa cidade, com microfone e uma caixa de som potente. Tente te imaginar na capital do nosso estado, a capital do nosso país, e em plenos pulmões, você dizer e confessar que você crê em Deus, que você crê em Jesus, que você crê na ação do Espírito Santo. O nosso país não precisa de mais leis. O nosso país não precisa de mais juízes. O nosso país precisa de Deus. O nosso país precisa se curvar ante a presença do nosso Deus. É disso que o nosso país precisa. Por isso, todos juntos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito
Amém. Amém. Que Deus ouça a nossa oração. Dá um bom dia para o teu vizinho, aproveite que você está em pé. Dá um abraço também. Ok, obrigado. Você pode assentar. Pegue esse pequeno inário, o HPD, abra na página, no número 135. Cantamos juntos. E enquanto cantamos, eu quero convidar para que pais e padrinhos venham até aqui ao altar. 135. Cantamos juntos. Queridos e amados pais, Carlos Eduardo, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz do Senhor. Amém. Obrigado. Podem esperar ali. Eu gostaria de convidar a Giovana, filha do Giovanni e da Amanda, a ser trazida para esse momento tão especial. Giovana, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. Amém. Obrigado. Eu gostaria de convidar o Nicolas, filho do Douglas e da Gislaine, para esse momento especial. Nicolas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. Amém. Obrigado. E convido também para que a Antonella, filha do Anderson e da Gislaine, seja trazida a esse momento todo especial.
Antonella, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O Senhor Jesus, que é o bom pastor, que Ele te guie e te guarde em todos os teus caminhos. Vai na paz de Jesus. Amém. Ela não chorou, é verdade. Se você puder se colocar de pé, se coloque em pé, por gentileza. Eu queria convidar os pais para que viessem até aqui na frente. Nós queremos orar. Papai, mamãe, com as crianças, vem até aqui. Vem até aqui, vem até aqui. Vamos orar juntos. Pai querido, que presente maravilhoso poder ser pai, poder ser mãe. Que presente maravilhoso de Deus esses filhos. Querido Senhor, o Senhor já conhece esses filhos desde o ventre materno. Abençoe suas vidas para que seja uma bênção na vida desses pais. Para que também os pais sejam na vida deles uma grande bênção. Em Lucas diz que Jesus crescia em estatura e graça na presença do Pai. Eu quero pedir, Senhor, para que essas crianças cresçam em estatura e graça na presença de Deus. Querido Senhor, obrigado pela comunidade que pode orar e interceder pelas crianças da igreja. Abençoa, fortaleça-nos na fé e na esperança. No momento de crise e dificuldade, Deus seja o único Senhor a ser buscado e procurado. É isso que nós clamamos e pedimos, em o nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor levante a sua face sobre vocês. E Deus mesmo vos dê a sua paz. Vão na paz do Senhor. Amém. Amém. Obrigado. A comunidade pode se assentar. Os familiares também. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Nem chorou, né? Que Deus abençoe. Ouviremos o nosso coral, por gentileza.
Que a graça e também a paz de Jesus esteja no teu coração. Você está à presença de Deus. Você está sentado, parado na presença de Deus, para ouvir a sua palavra, o seu evangelho, nesse domingo de manhã. Ao ler o texto de Mateus 14, se você quer abrir, tem algumas Bíblias distribuídas pelos bancos. Se você tem o aplicativo no celular, pega o celular, abra lá a Bíblia. Se você ainda não tem o aplicativo no celular, aproveite o domingo, baixe o aplicativo. Você precisa ter a Bíblia junto com você. E se a Bíblia está no celular, então não abra a Bíblia, liga a Bíblia. Faça ela funcionar. Mateus capítulo 14. E ao ler o texto, eu queria que você ouvisse a palavra, pensando no seguinte: quem tira os olhos de Jesus, afunda. Quem tira os olhos de Jesus Cristo vai afundar. Mateus capítulo 14, os versos 22 e seguintes. Eu leio. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele sozinho. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos quilômetros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada, foi Jesus ter com os seus discípulos, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram com medo e gritaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, eu saio desse barco, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não está no texto. Eu quero abrir um parênteses. Se você estivesse na condição de Pedro e Jesus chamasse você deixaria a segurança do barco e colocaria em fé o teu pé fora do barco? Não precisa responder sim ou não. Eu continuo. 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento parou. E o que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos e amados, o que é que está em jogo aqui nesse texto? Eu preciso e eu quero, e você veio para isso, conversar com você.
E eu quero fazê-lo de coração para coração. Por isso eu já orei a Deus pedindo para que Deus faça do seu coração terra boa, a receber esta palavra com alegria, e esta palavra possa em teu coração frutificar e crescer. Eu disse que quem tira os olhos de Jesus afunda, e é verdade. Mas o que é que está em jogo nesse texto? A fé. A fé. Talvez você diga: pastor, é difícil. É difícil, eu sei. Se fé fosse algo mais simples e fácil, talvez nós teríamos mais pessoas em Rio do Sul, no Alto Vale, Santa Catarina, Brasil e mundo com fé. Fé é algo que está intimamente ligada a coisas e fatos do futuro, e que talvez você não veja e você não enxerga. E você está sendo chamado, conclamado a ter fé. No Antigo Testamento, a fé muitas vezes ela é designada, comparada como temor do Senhor. Ou seja, quem temia a Deus é porque esta pessoa confiava em Deus. Eu quero tirar e aprender algumas lições desse texto. Em primeiro lugar, a fé de Pedro, ela se baseia no senhorio de Jesus. Então, o que eu já aprendi na vida, uma lição básica: quanto maior a fé, menor o medo, o estresse e a ansiedade. Virando a balança, quanto maior o medo, o estresse, a preocupação e a ansiedade, menor a fé. E as duas coisas, elas andam juntos. Veja o que acontece. A fé de Pedro, ela começa a se enfraquecer quando Pedro começou a olhar para o lado. Quando Pedro começou a olhar para as circunstâncias. E o medo começou a tomar conta. Enquanto Pedro caminhava sobre as águas, olhando para Jesus, ele caminha legal, e a coisa vai tudo bem. No momento que ele desvia os olhos de Jesus e começa a olhar para o lado, ele começa a afundar. E isso não só acontece na vida de Pedro, acontece na minha vida e na sua. Pedro ficou com medo. Mas quando você fica com medo, você olha para onde? Quando você está sozinho e com medo, você olha para onde? Quando você tem que fazer uma ligação, um telefonema importante, e você não sabe a reação do outro lado, você fica com medo. Como é que fica a tua memória, os teus pensamentos, o teu coração? Se você tem que ir e falar com alguém, você fica com medo, sim ou não? Aí naquele instante teus olhos se viram para onde?
Sabe, amados, eu quero me colocar no lugar de Pedro. Viaja comigo. Você já foi à praia uma vez? Mar tranquilo, sossegado, ok. Agora tente imaginar ondas gigantescas. Você dentro de um pequeno barco. E de repente alguém te convida a dar um passo para fora do barco. Eu já lhe fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo. Você teria coragem? E Pedro começou a olhar para circunstâncias adversas. E essas circunstâncias são os inimigos da tua prática de fé. Porque elas começam a atemorizar o teu coração. Você tem em casa um litificador? Tem. Vai usá-lo hoje ao meio-dia? Eu imagino que sim. Então, presta atenção naquilo que acontece dentro do litificador. Naquele pequeno barco onde Pedro está, os ventos transformaram aquele barco num litificador. E não é para menos o medo que ele sentiu. E os ventos mudam de direção a toda hora. E Pedro e seus amigos agora estão em apuros. O passeio, atravessar aquele mar, é de 1 hora. E aquele passeio se transformou numa agonia de uma noite toda. E eles temem pela própria vida. Você uma vez já soltou pipa com teu filho? Devia ter feito. Se não fez, vai fazer hoje ou amanhã. Dá uma olhada naquela pipa. Assim era o barco na água onde Pedro e os colegas estão. Chuva caindo aos baldes, raios caindo e cortando o céu. Deixe chegar mais perto de você. É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Pois em meio ao divórcio você está sendo fustigado pela culpa. Em meio às dívidas, eu não sei se você as tem. Você está sendo dia e noite fustigado pelos credores que batem à sua porta. Esse é o vendaval da vida. E os discípulos lutavam contra a tempestade mais de 9 horas. E de repente Jesus vai ao encontro deles. E eles estão com tanto medo e tão angustiados que eles nem reconhecem mais Jesus. Esse é o sentimento que toma conta da mente e do coração daqueles homens. Quando você fica profundamente perturbado, você não enxerga mais entre o certo e o errado. Jesus vai ao encontro deles, e em vez de reconhecerem a Jesus, eles dizem: é um fantasma. Mas era ele. Era ele. Agora eu quero olhar para Pedro. Pedro caminha sobre a água, enquanto ele fixa o seu olhar para Jesus. Se você desviar o olhar de Deus, vai afundar. Talvez você diga, meu querido e amado irmão, presente a esta igreja e me assistindo em casa: pastor, não venha com esse papo. Eu sou ateu, eu não ligo para a igreja, não leio a Bíblia, não quero saber de nada, e minha vida está boa.
eu enfrento a tempestade, eu enfrento os raios, eu enfrento os medos, eu sempre fui vencedor. Se você pensa isso, para você eu quero te dizer, você ainda não encontrou a tempestade certa. Porque na hora que você encontrar a tempestade certa, ou você olha para Deus, ou você vai afundar. É a mesma história daqueles que sobrevivem a um desastre de avião. O avião está caindo, naquela hora até o ateu e a toa cai de joelhos e começa a orar. Essa é a tempestade certa. Ou você olha para ele nesse momento, ou você vai afundar. E eu quero olhar para a fé de Pedro. Eu tenho 3 coisas para dizer sobre a fé dele. Primeira, a fé de Pedro, ela tinha uma boa qualidade. Por quê? Porque a fé se baseava no senhorio de Jesus. Então a qualidade é boa. Em segundo lugar, a fé dele tinha uma boa intensidade. Afinal de contas, saia desse culto daqui a pouco mais, vai ali no rio Itajaí-Açu, desembarca do teu carro e diz: vou colocar em prática o que o pastor falou na igreja. Vou atravessar, chegar no outro lado. Vamos ver se funciona. Então a intensidade é boa. Ele andou sobre as águas. Nada para reclamar. Terceiro lugar, ele tinha uma boa motivação. Ir ao encontro de Jesus. Até aqui tudo certo. Mas por que é que ele afundou? Fique ligado. Eu já vou responder essa pergunta. E não se distraia pensando quem vai fazer o almoço daqui a pouco ou não. Porque você pode estar aqui fisicamente, mas com os pensamentos na cozinha da tua casa. E talvez você esteja perguntando: será que o liquidificador funciona ou não funciona? Fique aqui. Ok? Adiante. Os discípulos não esperavam que Jesus viesse até eles. E muito menos daquele jeito. Irmãos, a gente vai na igreja na Páscoa, no Natal, na Santa Ceia, com esse ar-condicionado, com aquela almofada, e a gente pensa: não, Jesus vem ao meu encontro em meio à calmaria e à tranquilidade. A gente não espera que Ele venha ao nosso encontro em meio a um temporal. Mas em meio ao temporal, Ele faz o seu melhor trabalho. Sabe por quê? Porque talvez no meio do temporal Ele ganha a tua atenção. E que talvez em outro lugar Ele não ganharia a tua atenção. Coragem, sou eu, não tenha medo. Queridos e amados, se eu hoje construísse uma igreja, e se a diretoria daquela igreja me perguntasse uma palavra para colocar na pedra fundamental daquela igreja, eu diria: coloque lá, coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe, existe poder nessas palavras. Coragem, homem. Coragem, Pedro, não tenha medo, eu estou aqui. Sabe, é fantástico para uma mulher ficar
2, 3 dias na UTI. E de repente ela acorda na UTI e o marido está do lado. E a primeira coisa que o marido diz para ela: eu estou aqui. Ela vai viver uns 200 anos a mais. Imagina uma vovozinha, por alguma razão, perde a aposentadoria e seu lucro de vida. E de repente a família faz um almoço no domingo. E de repente a família diz para aquela vovozinha: nós estamos aqui. Aquela vovozinha vai viver 200 anos a mais. Sabe, quando Jesus diz: eu estou aqui, isso muda tudo. Isso transforma tudo. Não tenha medo, eu estou aqui. Sabe, meus irmãos, isso muda radicalmente tudo. E Pedro acreditou naquela conversa de Jesus. Sou eu, não tenha medo. Talvez você diga: ah, mas se fosse o mar tranquilo e calmo, eu até iria. Eu queria te dizer uma coisa: Pedro é igual a você. Porque se fosse no mar tranquilo e calmo, sabe o que Pedro faria? Ele teria batido palma para Jesus. Parabéns. E é disso que Jesus não precisa. Sabe por quê? Talvez você só vê desgraça em tempestade. Mas eu queria te dizer: tempestade nos fazem andar, trilhar caminhos que nós nunca trilhamos. Sim ou não? Eu vou repetir. Tempestades nos fazem andar, trilhar caminhos que nunca trilhamos. Sim ou não? Sim. E Pedro faz o impossível. Meus irmãos, vá comigo para a praia, vamos lá, em pensamento. Sabe o que Pedro fez? Ele desafiou todas as leis da natureza e da gravidade. Sabe o que ele fez? Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. E isso foi o maior desafio. Eu um dia no céu, eu quero, pena que hoje é assim, sabe? Qualquer coisa que acontece, tem uns 30 já filmando. Naquele tempo não, mas eu queria ter visto a cara dele. Eu um dia no céu, eu quero perguntar para Pedro: Pedro, conta para mim, nós dois aqui, na roda do chimarrão, eu, Pedro, Marcos e tal, aquela conversa toda, você junto, Nicodemos, Moisés, já imaginou? Abraão, a gente era aquele papo naquele lero do fim do dia. Ô Pedro, conta para nós aí, mostra para nós como é que era a tua cara. Cara, eu não posso nem mostrar. Eu fiz uma coisa que nem eu não acredito. Cara, eu coloquei o pé para fora do barco. Tu já imaginou? Se eu fosse para repetir e fazer de novo, eu acho que eu não faria. Talvez você diga: ah, pastor, é fácil, ele pisou num peixe porque Jesus providenciou lá uma baleia, ele parou em cima e a baleia foi. Não tinha isso não. Talvez você descrente diz: ah, eu sei, não está escrito na Bíblia, mas Jesus providenciou uma estrada. E aí foi fácil. Não tinha estrada. Era água mesmo. E aí o que acontece? Ele está andando, a coisa está linda. E os outros apóstolos: filma aí, tira uma foto, nossa, ele está andando.
e ele de repente começa a olhar para o lado, para o temporal. Ele afunda dentro da água que nem um tijolo numa poça d'água. Se você desviar o seu olhar de Deus, é isso que acontece com você. E o que queria te dizer mais: seus temporais virão ou não, não tem como você saber. E você não tem como escolher. Agora, uma coisa dá para escolher: onde você fica durante o temporal e para onde você olha. Isso tem como escolher. Deixa eu repetir, porque isso é tão importante, mas tão importante. Seus temporais virão ou não, não tem como saber. E talvez hoje à noite ou amanhã você manda um WhatsApp para mim dizendo: pastor, eu estou no meio da tempestade. Eu vou dizer: eu sei. E você não consegue escolher a tempestade. Mas onde nós ficamos durante a tempestade, isso dá para escolher. Há mais ou menos 12 anos atrás, eu sentei, levado à força pela minha esposa Adri, num consultório de clínica dos olhos. Eu sentei, eu relaxei, e quando eu li todos os diplomas e as graduações que estavam na parede, eu pensei: estou em boas mãos. Chegou a nossa hora, o médico então pediu para a gente entrar. Ele olhou para mim e disse: pastor, veio o seu exame. E aí, doutor? Em vez de ele enfeitar um pouco e amenizar e tal, foi na lata: glaucoma. Sério? E aquela minha paz, aquela tranquilidade que eu tinha um minuto atrás, se afundou no sofá. Tudo foi embora. E aqueles diplomas, aqueles graduações todas, não me ajudaram em absolutamente nada. E eu afundei no mar da Galileia. O que aconteceu com a minha paz? Esta é uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Jesus então entrou no barco, primeiro deu a mão para o piá. Sabe, eu conheço alguns onde Deus estende a mão, o cara diz: pode deixar. Eu, na verdade, sou navegador, eu sou pescador, não preciso da tua mão, eu dou conta deste marzinho de nada. Pedro era pescador, não é a primeira tempestade que eles enfrentaram, sabia como lidar nessa situação, ele podia dizer tudo isso. Talvez você seja um daqueles, Deus querendo estender a mão em você: pode deixar que eu dou conta. Afinal de contas, eu me formei na faculdade. Afinal de contas, eu li um livro de autoajuda e lá diz que eu tenho que seguir esse espaço, vai dar tudo certo. Estou falando de você? Ou não? O Pedro, teimoso, autossuficiente, que não precisa de ajuda de ninguém. Quando Jesus estendeu a mão para ele, poderia ter dito: não preciso, deixa que eu sei nadar. Se vier a tempestade certa, ou você aceita ajuda, ou afunda. Agora eu preciso responder àquela pergunta. Eu não quero criticar a Pedro. Por quê? A fé de Pedro, ela tinha boa qualidade, intensidade, motivação. Mas por que que ele afundou? Ele afundou porque a fé dele não perdura. Era boa, intensa, de boa qualidade, mas não era uma fé persistente.
Então você crê na cura e no milagre, mas não ora. Como é que eu posso ajudar você? Me diga como é que Deus pode ajudar você, se você crê na cura e no milagre, mas você não ora. Se durante a semana no negócio, no primeiro contratempo, você desiste, como é que Deus pode ajudar você? Como? Me diga. O que é que Deus é para fazer? Eu termino. Alimente os seus medos, e a sua fé morrerá de fome. Guarda essa palavra. Alimente a sua fé, e os medos morrerão de fome. Esse é o resumo da nossa vida. Se você tem uma caminhada com Deus, eu queria lembrar dessa palavra de Jeremias. Lamentações. Lembro-me do que pode me dar esperança. Pedro andou por sobre as águas porque ele olhou para Jesus. Talvez você precisa tirar os olhos das tempestades e fixá-los em Deus. Talvez o temporal não cessou na tua vida, mas talvez o desânimo tomou conta, e é isso que aconteceu com Pedro. Senhor, me salva. Sabe, Jesus poderia ter acalmado a tempestade antes, mas ele não fez. E por que não? Para que os discípulos, eu e você que estamos hoje de manhã sentados aqui nesse culto, e vendo em casa, aprendesse uma das mais importantes lições da vida. Sabe qual é? Tempestade e tempestades não são uma opção. Os medos são. Mas Ele quer te ensinar que Ele também é o comandante da tempestade. Lembra eu sentado no consultório do médico, com os diplomas todos? O querido e amado Deus que te ama tudo, pendurou os seus diplomas no universo: arco-íris, pôr do sol, estrelas, horizonte, abertura do mar vermelho, fechamento da boca dos leões, derrota do gigante. Lázaro levantou depois de 4 dias morto, enfrentou tempestade. Cara, ele tem um ótimo currículo, e nesse você pode confiar. Olhando para esse texto, as circunstâncias não devem ser observadas quando Jesus já foi identificado nelas. Creia nisso. Segundo, Jesus estava no meio da tempestade. Todavia, a atenção de Pedro foi para ela. Terceiro, o medo sempre impossibilita a realização de qualquer aventura na vida de fé. Quarto e último, nossa fé deve ser constante, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades. Não coloque o teu olhar na tempestade. Coloque o teu olhar no senhorio de Deus. E você vai andar sobre as águas. E você vai andar sobre as dificuldades. Podes crer nisso. E quando você gritar, salva-me, Ele vai estender a mão e vai dizer, deixa eu cuidar de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que o diabo não roube esta palavra do seu coração. Que você possa levar essa palavra para a sua vida. E fazer uma grande aventura da fé,
durante esta semana. E eu sinceramente oro a Deus que eu não tenha hoje de manhã perdido o meu tempo com você. Que Deus te abençoe e guarde. Pai querido, abençoe quem ouviu esta palavra, e que o diabo não roube esta palavra do nosso coração. Senhor, alimenta-nos a cada dia, pois se alimentarmos o medo, então a nossa fé morrerá de fome. Se alimentarmos, querido Senhor, a fé, então os nossos medos, angústias e ansiedades morrerão de fome. Que Deus abençoe esta igreja, esta comunidade. Nós o pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o coral. Eu queria fazer uma pergunta enquanto cantamos o coral. Nós vamos levantar uma oferta. Eu queria perguntar a você: você uma vez já foi para a Rússia? Sim ou não? Não, eu também não fui. Você tem o desejo de ir? Talvez. Talvez esse seja o teu sonho. Pois na Rússia nós temos igreja luterana. Poucos pastores, muito poucos. E há agora um intercâmbio entre pastores brasileiros e russos. E nós, como comunidade de Rio do Sul, eu e você, em fé, assumimos o compromisso de ajudar no salário de um pastor na Rússia. Ou seja, se você hoje de manhã der R$5, esses R$5 que você deu não vai ficar em Rio do Sul, nem no nosso sínodo, nem em Porto Alegre. Esses R$5 vão para a Rússia e vão pagar o salário de um pastor na Rússia. Então, uma vez ao mês, até o final do ano, nós vamos fazer oferta aqui, para levantar entre nós uma oferta que será para ajudar o pastor que é pastor e trabalha na Rússia. Talvez você não pode ir para a Rússia, falar e ler da Bíblia, o que durante muitos anos era proibido. Talvez você não pode ir para lá e nunca vá. Mas os teus R$5 vai ajudar para que alguém lá, ou R$10, ou 20, ou 50, para que alguém vá falar no teu nome. Ok? Enquanto ouvirmos o coral, será levantada uma oferta aqui no meio de nós. Aqui estão os homens, vão cuidar das caixinhas, já vai passar para lá e para cá. Então, nos ajude nisso. Ouviremos o coral. Senhor, esse
Queria agradecer a presença do nosso coral. Se você deseja, o ano está iniciando, tivemos apenas um único ensaio cantar nesse coral. Seja bem-vindo. Toda terça-feira à noite, 8 horas no Centro Evangélico. 1 hora antes, um convite bem especial aos homens da igreja. O coral só de homens. Agora, para cantar nesse coral tem que ser macho mesmo, né? Então eles vêm. A gente canta quase nada. O hino, que é o maestro, ele tem um trabalho com nós. Para a gente ensaiar o hino leva mais ou menos uns 3 anos. Menos. Mas é uma luta. Mas pelo menos nós temos vontade de dedicar 1 noite por semana a Deus. E é muito lindo poder cantar. Melhor ainda é nós homens se abraçar e de repente vem um homem e diz: olha, a tempestade tomou conta da nossa casa. Eu recentemente descobri um câncer, eu tive um AVC, e o que me sustentou foi a oração desse grupo. É muito mais do que cantar belos hinos. Então seja bem-vindo, e se há espaço na tua agenda, terça-feira que vem, 19 horas, no Centro Evangélico. Venha preparado com alguma proteção aqui assim nas costelas, porque tu vai receber cada abraço. Cara, eu saio terça de noite lá até doendo assim, mas eu não reclamo. Tem uns caras mais fortes do que eu, então é isso mesmo. Seja bem-vindo, ok? Oferta do domingo passado, aqui da igreja, R$ 1.437,45. Do destino da oferta de hoje nós já falamos. Rapidozinho, abre um parênteses. Algumas pessoas têm nos procurado e o presbitério dizendo: pastor, eu não ando mais com dinheiro no bolso, só com cartão. Como é que eu faço minha oferta no domingo na igreja? A Ruth, que é a presidente, está aqui. Na última reunião do presbitério, então, ficou aprovado que no próximo domingo, hoje não, nos outros, se você quiser fazer a sua oferta no domingo de manhã, a maquinazinha vai estar aqui, você pode fazer e ofertar. Tem pessoas que dizem: pastor, a igreja está atrasada, eu não carrego dinheiro. Eu vou no restaurante em qualquer lugar, é só cartão. É o mesmo dinheiro, não é? Sim, é o mesmo dinheiro. Então, você pode vir prevenido por causa disso, para poder ofertar, ok? Próxima terça-feira, terceira idade, 14h30 no Centro Evangélico. Os boletos de contribuição devem ser solicitados na Secretaria da Comunidade ou pelo WhatsApp. E hoje de manhã eu queria também apresentar o Felipe e a Pamela. Onde estão? Fiquem em pé. O Felipe, Gustavo e a Pamela estarão casando no dia 9 de março. Então, que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. Muitas bênçãos. Que o Senhor esteja ao vosso lado, à esquerda, à direita, na frente, para vos conduzir. E em meio ao casamento, Felipe e Pamela, as tempestades virão. Casado há 28 anos, eu sei, os casados podem dizer a mesma coisa. Não tirem os olhos dele.
E eu sei que no namoro você já tem andado olhando para ele. Casados, continuam olhando para ele. Uma salva de palmas para o casal. Que Deus abençoe. Obrigado a vocês também pelo trabalho hoje de manhã de levantar a oferta. Selma Probst Click, ela nasceu no dia 12 de setembro em Palhoça, filha de Adolfo e de Dona Berta. Veio a falecer no dia 15 de fevereiro em Ibirama, na idade de 89 anos, 5 meses e 3 dias. Deixa enlutados um filho, uma filha, um genro, uma nora, um irmão, uma irmã, 2 cunhadas, 7 netos e 5 bisnetos. E por esta família enlutada nós queremos orar daqui a pouco mais. Quero também trazer hoje de manhã a nossa oração à família Hickman, pela perda da sua filha há um tempo atrás, a Elisiane Hickman. Que Deus abençoe, que Deus guarde esta família. E em nossa oração final, queremos orar por eles. Eu quero orar hoje de manhã também pela Ida Brignoli, no Hospital Regional, pela Célia Líbia Martins, na UTI em Florianópolis, pela Íria Machado, pela Sandra, pela Bruna e demais pessoas que estão doentes, enfermos. Que Deus abençoe. Colocamos-nos de pé e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra. Oro agora por essas famílias enlutadas, a família Hickman, a família da Selma Probst Click. Que Deus esteja conduzindo e guardando, trazendo o consolo, a graça e a paz. Obrigado, Senhor, porque eles puderam fazer parte da nossa história e nós podíamos fazer parte da história da vida deles. Que Deus esteja conduzindo e guardando suas famílias, suas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua paz. Eu oro pela Ida, pela Célia, pela Íria, pela Sandra, pela Bruna. Conduza, Senhor, também a essas pessoas em meio à enfermidade e em meio à tempestade. Não desviam o seu olhar de Jesus, que Ele que é o bom pastor. Assim oramos pelo trabalho da escola dominical, pelo trabalho dos jovens da nossa igreja, pelo trabalho, Senhor, que está sendo realizado pela Juventude Mirim, casais, corais, enfim. Esteja conduzindo e guardando pequenos grupos, estudos bíblicos. Guarda todos, Senhor, onde temos o privilégio de ouvir e estudar a Tua palavra. E agora juntos como comunidade oramos. Pai nosso que estás no céu, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando você recebe um presente de alguém, você não recebe o presente com as mãos no bolso, muito menos nas costas. Você recebe o presente de mão estendida. Estenda a sua mão. Eu quero pedir que a bênção de Deus esteja ali. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor levante a sua face sobre ti. E Deus mesmo te dê a sua paz. Amém. Amém. E não ainda tem coral, não? Não. Então, um bom domingo. Obrigado, coral. Convido uns 30 para o café e uns 50 para a janta. E ninguém para o almoço. Tchau. Dá um tchau para o teu vizinho. Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento
Farmácias Gembala e Riomed. Serviços de turno Metzler. Royal Ciclo.